Meus amigos, uma boa noite a todos. Eu queria conversar um pouco com vocês a respeito desse novo decreto relacionado à questão da posse de armas. Bom, primeiro, meus amigos, eu queria fazer uma contextualização. Com relação ao ordenamento jurídico, nós temos a Lei 10.826, foi editada lá em 2003, e ela vem, conhecida como Estatuto do Desarmamento, e ela vem dispondo sobre registro, posse, comercialização de arma de fogo, de munição. Ela fala sobre o Sinarme, fala sobre crimes e vem dando algumas providências nesse sentido. Bom, a legislação, a letra da lei, ela vem, obviamente, regularizando situações macro. E para uma melhor regulamentação, perfeito, existem outros tipos de normas que são encarregadas de explicar melhor os detalhes da lei. Nesse sentido, foi editado o Decreto 5.123, de 2004. Ele veio regulamentando o Estatuto do Desarmamento e vem dispondo da mesma forma em termos de registro, posse, comercialização de arma de fogo e munição e com relação ao Sinarme. Perfeito? É óbvio que esse decreto não vai de encontro à letra da lei. Ele serve para explicitar a legislação que vem em termos mais genéricos. Perfeito? Esse decreto ele sofreu algumas modificações, em 2016 sofreu uma modificação grande e agora em 2019, perfeito? Vem o decreto 9.685, uma das primeiras providências do presidente Jair Bolsonaro, alterando o decreto 5.123 em alguns dispositivos, no que tange principalmente a posse de arma de fogo de calibre permitido. Tá ok? Bom, já de imediato nós temos que fazer uma diferenciação. O que é porte e o que é posse? Porque esse decreto ele vem alterando o decreto 5.123 na questão da posse. E a posse é aquilo que autoriza o proprietário a manter uma arma legal dentro da sua residência ou no seu local de trabalho, se ele for o proprietário ou o gerente do local, responsável do local. Perfeito? E o porte? O porte não foi alterado, as regras relacionadas ao porte não foram alteradas. E o porte é a capacidade, é o direito da pessoa portar aquela arma, levar para onde ele pretender uma arma de fogo. Essa regra não foi mexida, tá ok? É importante destacar, ao meu ver, que existem 4 modificações mais importantes nesse decreto. Uma, altera a regra relacionada à aquisição de arma de fogo de uso permitido. Alterou a lei? Não, não alterou a lei. Alterou o decreto no que tange à questão de comprovar necessidade da arma. Perfeito? Nós vamos explicar melhor. Aumenta o prazo de validade dos registros da arma de fogo de uso permitido e também aumenta o prazo de validade dos registros das armas de fogo de calibre restrito. Então, para eu continuar a ter uma arma válida, eu tenho que fazer a renovação, ou seja, eu tenho que comprovar alguns requisitos num certo período de tempo. Este decreto ele veio e aumentou esse período. Era 5 anos, dobrou para 10 anos. Arma de fogo de uso restrito era 3 anos e agora passou para 10 anos também. Vamos comentar muito mais à frente. E também concedeu uma renovação automática da validade do CRAF, do certificado da arma de fogo, expedido até a data da publicação. Imagine, não faria sentido, um indivíduo que tirar hoje um CRAF, ele vai regularizar o CRAF num período de 10 anos. Um indivíduo que tirou há um mês atrás um CRAF, ele vai ter que renovar num período menor, com 5 anos? Então não faria sentido. Então a renovação foi automática. Tá ok? Continuando. Bom, quero fazer também
uma diferenciação com vocês de uso permitido e uso restrito. Uso permitido são aquelas armas autorizadas a qualquer pessoa. Desde que ela comprove os requisitos, ela vai poder ter uma arma de fogo de uso permitido. Ela tem uma menor capacidade de letalidade. É menos perigosa, numa linguagem mais tranquila. E as de uso restrito, aí elas são exclusivas das Forças Armadas, das instituições de segurança, são deferidas, né, com observância de vários critérios pelo comando do Exército, a algumas pessoas físicas e jurídicas, tá ok? Bom, com relação, meus amigos, então, agora às alterações propriamente ditas do decreto. Vejam bem, para eu adquirir uma arma de fogo, né, e toda arma de fogo tem que ser registrada para ser legal, eu teria que comprovar, perfeito, alguns requisitos. Sem que eu preencha determinados requisitos, não é possível que eu consiga obter uma arma de fogo. Então, o que é importante que aquele que deseja comprar uma arma de fogo possa comprovar como requisito básico? Então, o decreto 51/23 vem e fala, ó, a pessoa tem que comprovar a necessidade, tem que ter 25 anos, tem que ter idoneidade, não pode estar envolvido em inquérito policial ou processo criminal como autor, tem que ter ocupação lícita, residência certa, tem que ter capacidade técnica para manusear a arma, perfeito? Tem que passar por treinamento, tem que conhecer o que é arma, tem que saber atirar, mexer com a arma e tem que comprovar a aptidão psicológica, ou seja, a pessoa não pode ter um distúrbio mental para estar lidando com a questão da arma, perfeito? O novo decreto, ele altera as regras relacionadas ao primeiro requisito, que é declarar a efetiva necessidade. Então, agora ficou mais fácil e com critérios mais objetivos do que vem a ser efetiva necessidade. E vejam bem, aquele interessado em comprar arma de fogo que declara a necessidade, a efetiva necessidade do porquê ele está comprando a arma de fogo, aquela declaração é presumidamente verdadeira. Tá ok? Então, hoje, a Polícia Federal, quando analisar esses requisitos e o indivíduo declarar que precisa de uma arma de fogo porque ele está sendo ameaçado, a princípio, né, aquela declaração é verdade, desde que não haja comprovação em contrário. Mas, num primeiro momento, ela é tida como verdadeira, presume-se verdadeira a declaração feita pelo interessado. Bom, meus amigos, vejam bem, o artigo 12 é o artigo que traz os requisitos para que eu consiga cumprir e adquirir, né, o direito de ir lá comprar uma arma. Então, o artigo 12 ele não foi alterado na maioria dos seus incisos e teve alteração no inciso 8º, que fala assim, ó, na hipótese de residência habitada, também por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, ou seja, aquelas pessoas que não têm um discernimento total do que é certo, do que é errado, aquelas pessoas que não sabem com clareza, não é, que uma arma de fogo é extremamente perigosa, pode causar letalidade. Então, nessa hipótese de residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, é necessário que o interessado apresente uma declaração de que a sua residência possui um cofre, um local seguro, com tranca para armazenamento. Isso é compreensível porque vai gerar maior possibilidade de segurança, menor risco de pessoas, de certa forma, vulneráveis, não é? De se apropriarem daquela arma e causar um mal sem o completo discernimento desse fato. E o parágrafo 10 também traz
algo importante. Fala assim, ó, a inobservância do inciso 8º do caput, sujeito interessado à pena prevista no artigo 13 do Estatuto dos Armamentos. Então, esse artigo 13, ele fala da conduta omissiva, da conduta negligente daquele que teria que ter cuidados com a arma, mas não tem. Ele é negligente, falta zelo a ele. Então, a arma que ele teria que guardar em local seguro, ele deixa em cima de uma mesa, em cima de um sofá, ou seja, ao alcance de pessoas, não é? Que podem acabar se apoderando dessa arma e gerar um mal maior, ok? Só que, senhores, o parágrafo 10 é óbvio que ele tem que ser lido com cautela. Por quê? Porque ele fala assim, a inobservância do disposto no inciso 8º, sujeito interessado ao crime de omissão de cautela. Não tem jeito disso acontecer. Então, eu não posso fazer uma interpretação literal desse dispositivo. Por quê? Porque o artigo 13, ele pede como uma das condutas básicas, não é, que o menor, o deficiente mental, se apodere daquela arma. Perfeito? Então, isso quer dizer que para existir o crime de omissão de cautela, não basta que o autor ou o proprietário da arma seja negligente. Então, eu posso deixar uma arma em cima de uma mesa, ao alcance de menores, mas o menor não se apoderou da arma, então não tem o crime do artigo 13. Perfeito? Mas se eu deixar a arma num local inseguro, demonstrando negligência, e o menor se apodera da arma, aí sim está previsto o artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Perfeito? Então, é óbvio que a interpretação do parágrafo 10, ele tem que ser nesse sentido, não é? Ah, se eu não tenho cofre, se eu falei mentira, né, para conseguir comprar arma, declarei, ou seja, minha declaração tem que ser presumidamente verdadeira. Declarei que eu tinha cofre na residência, perfeito? Mas não tenho cofre, e um menor, um filho meu, acaba se apoderando daquela arma, aí eu tenho a questão da presença do artigo 13. Aí realmente existe o crime de omissão de cautela. Tá ok? Bom, o parágrafo 7º também vem e foi modificado. Olha só, para aquisição de arma de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. Isso quer dizer o quê? Que este parágrafo 7º trouxe hipóteses concretas, onde é possível que eu mensure a questão da efetiva necessidade, o que não existia. Então, eu tenho efetiva necessidade quanto para adquirir uma arma? Quando eu for agente público, mesmo que eu seja aposentado. Em quais áreas que o agente público, mesmo aposentado, ele consegue demonstrar que ele precisa da arma? Se ele for da área de segurança pública, integrante da carreira da ABIN, da administração penitenciária, sistema socioeducativo, envolvidos na atividade de poder de polícia administrativa, correição em caráter permanente. Isso quer dizer o seguinte, esses agentes, senhores, são pessoas que têm que agir de forma a coibir alguns ilícitos, alguns excessos por parte do particular. Perfeito? Então, realmente, se um agente público dessas áreas entra num embate com particulares durante sua carreira inteira, é óbvio que mais para frente ele pode realmente vir a sofrer ataques por conta da carreira que ele exerceu ou exerce. Perfeito? Então, é por isso que a legislação considerou que ali existe uma efetiva necessidade. Bom, militares ativos e inativos, já existia essa questão da possibilidade da aquisição de arma, hoje já está consolidado nesse decreto. Residentes em áreas rurais são pessoas que moram em locais onde não temos tanta vigilância assim. Então elas ficam realmente mais vulneráveis. É por isso que o decreto garantiu a eles essa possibilidade, não é, da aquisição de arma de fogo. Entendeu isso como efetiva necessidade. Residentes em áreas urbanas com elevado índice de violência,
assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas, ou seja, em estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Isso hoje, meus amigos, é a tônica de todos os estados. Isso quer dizer que hoje, em todos os estados brasileiros, é possível que o cidadão consiga justificar sua necessidade, perfeito? Por conta de morar em um estado onde a violência está dentro desses patamares. Perfeito? Titular ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais. Também é certo que essa questão da criminalidade com relação a estabelecimentos comerciais ou industriais, os roubos constantes, levaram a essa proposta, né? Demonstrando efetiva necessidade. E os colecionadores, atiradores e caçadores que são registrados no comando do Exército, perfeito? Eles já têm todo esse contato com a questão do armamento e tudo mais. Então, por isso que existe a possibilidade da aquisição da arma de fogo em calibre permitido. O parágrafo 8º, ele fala assim: o disposto no parágrafo 7º se aplica para a aquisição de até 4 armas. Olha só, o legislador já trouxe um limite. Qual é o limite? 4 armas de uso permitido, perfeito? E não exclui a caracterização da efetiva necessidade se presente outros fatos, circunstâncias que justifiquem. Então eu posso comprar 4 armas, por quê? Porque eu sou dono, por exemplo, de 4 empresas, eu tenho 4 estabelecimentos comerciais. Então tudo isso, meus amigos, vai depender da justificativa, ok? Inclusive para aquisição de arma de fogo de uso permitida em quantidade superior a este limite. Vejam bem, então o legislador ainda colocou essa possibilidade de aumentar, de ir além das 4 armas, a depender da justificativa da efetiva necessidade. Constituem razões para o indeferimento do pedido ou para o cancelamento do registro. Então agora o legislador concedeu, não é? Falou que poderia, etc. E agora ele vem com algumas causas de indeferimento. Quando que o pedido vai ser indeferido? Ou quando eu posso cancelar o CRAF ou o registro que foi permitido a uma pessoa, que foi deferido a uma pessoa. Primeira hipótese, a ausência dos requisitos. Perfeito? Então, o artigo 12 do inciso 1 ao 7º, ele traz requisitos a serem preenchidos. Se eu não conseguir comprovar, por exemplo, eu fui fazer o curso de tiro e não consegui passar nas provas. Eu não demonstrei capacidade técnica, então não tem jeito, perfeito, de ser deferido à minha pessoa o registro da arma. Ok? Autorização para aquisição de arma. Quando houver comprovação de que o requerente prestou declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas. Então o indivíduo fala que ele é agente público de determinado setor e não é. Olha só, a informação é falsa. Então vai ser indeferido. Mantém vínculo com grupos criminosos. A Polícia Federal vai lá, faz uma pesquisa em banco de dados e verifica que ele faz parte de uma organização criminosa. Não tem jeito, né? Age como interposta pessoa, ou seja, age como se fosse outro, de quem não preenche os requisitos a que se referem o inciso 1 a 7 do caput. Então, ele apresenta os requisitos de uma pessoa, mas ele está pedindo para ele, não pode, não tem jeito, né? E o artigo 15, quais são os dados mínimos para registro de arma de fogo? Então, meus amigos, os dados de que trata o inciso 1º, né? Dados relacionados ao interessado que quer comprar arma. Então, ele tem que declarar nome, endereço, número de identidade, etc. O inciso 2 traz dados relacionados à arma. A linha B do inciso 2 traz identificação do fabricante e do vendedor. Então, o parágrafo único do artigo 15, ele fala assim, ó, esses dados do interessado e a identificação do fabricante e do vendedor, quando eu estiver diante de arma de fogo pertencente a integrantes, a agentes da ABIN,
esses dados não serão constados no sistema. O que vai ser cadastrado ou no Sigma ou no Sinarme, perfeito? Vai ser o número da matrícula funcional do agente. Por quê? Porque, senhores, esses agentes, eles gozam de todo o sigilo para desenvolverem as atividades relacionadas à inteligência. Então, se esse sistema, Sinarme, Sigma, é acessado por várias pessoas, por várias autoridades, perfeito? É óbvio que ele não garante o sigilo necessário que um agente da ABIN precisa de ter para desenvolver suas funções de inteligência. Então, por conta disso, criou-se essa possibilidade de não constar dados, endereço do agente da ABIN lá no sistema. Vai constar só o número da matrícula. É óbvio que a ABIN vai ter o controle dos seus funcionários, dos seus integrantes. O artigo 16, parágrafo 2º, ele fala assim: os requisitos de que tratam os incisos 4, que trata da idoneidade, 5, que fala da ocupação lícita e residência certa, 6, que fala da capacidade técnica, e 7, que fala da aptidão psicológica, perfeito? Eles têm que ser comprovados? Tem. Então, para eu renovar o meu registro de arma, eu tenho que comprovar isso periodicamente. O que esse decreto fez? Aumentou o prazo. Então, hoje, é a cada 10 anos que aquele que tem uma arma de fogo válida, para conservar esse direito, para conservar a propriedade lícita da arma, a cada 10 anos ele tem que comprovar esses requisitos junto à Polícia Federal. Perfeito? O artigo 18 fala que esses requisitos, os mesmos, né, idoneidade, ocupação lícita e residência certa, a capacidade técnica, a aptidão psicológica, também tem que ser comprovado periodicamente, e agora aumentando também o prazo, né, a cada 10 anos, junto ao comando do Exército. Por quê? Porque a arma de fogo de uso restrito, ela é registrada junto ao comando do Exército. A arma de fogo de calibre permitido é registrada junto à Polícia Federal. Quem tem arma de fogo de uso permitido vai fazer a renovação do CRAF junto à Polícia Federal. Quem tem arma de fogo de uso restrito vai fazer a renovação do seu CRAF junto ao comando do Exército. Mas para ambos, o prazo foi aumentado a cada 10 anos. Tá ok? Bom, quando eu tenho um agente da ABIN que tem arma de fogo de calibre restrito, no registro, da mesma forma que a arma de calibre permitido, vai constar apenas a matrícula funcional do agente da ABIN. Não consta os seus dados, seu nome, seu endereço, seu número de identidade, aonde que ele comprou aquela arma, não consta nenhum dado desse. Tá ok? O artigo 30 já fala que as entidades relacionadas a tiro desportivo e agora essas empresas relacionadas à instrução de tiro, não é? Elas podem fornecer aos clientes, se o Exército autorizar, não é? Munição recarregada para usar nesses treinamentos, nesses cursos, nessas provas. Então isso é possível, a utilização agora de munição recarregada para os treinamentos. E por fim, senhores, este decreto novo traz o artigo 67C, que fala assim, ó, qualquer cadastro constante em Sigma ou Sinarme, nos dois sistemas nacionais que nós temos com relação à arma de fogo, na hipótese em que estiver relacionado com a agente da ABIN, só vão estar preenchidos com o número da matrícula funcional do agente. Não consta outros dados de qualificação pessoal. Não vai constar nome, endereço, telefone, não consta nada disso. Perfeito? Senhores, é óbvio que isso aí vem para proteger o agente por conta da atividade de inteligência. Meus amigos, espero realmente ter contribuído com o esclarecimento desse decreto.
ok? E se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou quiserem algum esclarecimento, nós do Referência Curso Preparatório estamos à disposição para tirar qualquer dúvida aí. Perfeito? Um abraço a todos. Muito obrigado.